convidar vocês a ficarem em pé para a gente rezar para Marlene. Que ela seja um instrumento do amor de Deus, para que Ele cure o nosso coração de tudo que for preciso e necessário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Amém? Amém. Como o Padre André me apresentou para vocês, eu sou a Marlene. Sou um pouco distante, sou de Vargem Grande do Sul, não tão longe, né? Até um pouco perto. Vim acompanhada da Suzimara. A Suzy caminha comigo na diocese. Sabe aquela pessoa que você pode contar? Qualquer hora que você liga, você fala assim, Suzy, preciso de você. A Suzy está sempre pronta, graças a Deus. Sempre ela e a Cidinha que caminham comigo, estão comigo andando pela diocese. E é uma benção. Atualmente, como o Padre André disse, né? Assumindo a coordenação diocesana da Renovação Carismática Católica. Nessa alegria, olha onde que ele senta, gente. Viu? Faz amizade com ele. Aí fica assim, ó. É uma bênção poder estar aqui. Primeira vez, né, que venho no Cerco de Jericó. E é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite junto com vocês, para nós partilharmos esta palavra de Deus, para nós partilharmos junto aquilo que é a razão de eu estar aqui hoje. Eu acredito que para que nós possamos nos decidir verdadeiramente por Deus e estar na presença de Deus, é a partir do momento que eu e você abrimos o nosso coração para a cura. Porque quando nós abrimos o coração para a cura, nós consequentemente abrimos o coração ao perdão. Porque não existe um coração curado se ele não abrir a perdoar e ser perdoado. Um processo para que a cura aconteça na minha e na sua vida, guarde bem isso. Nós vamos ter que abrir esse coração que está talvez trancado a 7 chaves aí, para que o Senhor possa ter acesso, para que Ele possa nos perdoar, para que Ele possa nos acolher, para que Ele possa nos conhecer, naquilo que é mais profundo, que talvez você não contou nem para o Padre André. Naquilo que talvez você está guardando as 7 chaves e isso tem te adoecido dia por dia. Isso tem te escravizado noites em claro. Isso talvez você tenha vergonha de colocar, de confessar, de jogar fora. Mas muitas vezes você não tem percebido que isso talvez seja a razão que tenha te deixado anulado dentro da graça de Deus. A falta de abrir o coração ao perdão, ao amor, à reconciliação. Então, para que nós possamos nesta noite trabalhar essa cura no nosso coração, é preciso ter esta certeza. Eu preciso estar de coração aberto. Olha para esse irmão que está do teu lado. Fala para ele, você está escutando? Você está de coração aberto? Então deixa Deus curar. Então deixa Deus fazer. Quando eu rezava para essa noite, o Senhor me dava uma palavra que eu gosto de trabalhar com ela. Hoje não vou pegar ela por todo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas só o início dela já me dá um norte para que eu possa trabalhar com vocês. Que é o Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Lá no versículo 36, a pecadora perdoada. Lá vai dizer assim para nós. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor. E ela os enxugava com os cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Irmãos, já nesse início aqui, a gente já começa a compreender
que a nossa humanidade, nós somos como esta mulher. Todos nós somos pecadores, ou não? Tem alguém aqui que já é santo? Não, né? Todos nós somos pecadores. Nós estamos em processo de conversão. Mas até o último dia, nós vamos nesse processo tentando a cada dia que amanhã eu seja melhor que hoje, e que hoje eu tenha sido melhor do que ontem. Essa é uma luta constante da nossa vida. Eu acho bonito aqui, logo no início desse evangelho, quando essa mulher pecadora, ela entra na cidade. Tem um fariseu, que ali, quando ele vê ela sentada aos pés do Senhor, ele já olha com um olhar de julgamento, não é assim? Ah, se ele soubesse quem é. E muitas vezes, eu e você, nós nos anulamos e não nos deixamos ser curados por Deus, porque muitas vezes as pessoas nos rotulam. As pessoas colocam sobre nós esta certeza no meu e no teu coração que nós temos uma indignidade, que nós não somos dignos de sermos tocados e aproximarmos do Senhor, de nós fazermos parte com Ele, de nós estarmos na presença dEle. Muitas vezes nós sofremos as consequências dos julgamentos e dos pré-julgamentos sobre a nossa vida, sobre a nossa história. A palavra vai dizer que essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus e ela se lança aos pés de Jesus. E eu acho bonito que tem uma palavrinha que ninguém presta atenção aqui, que vai dizer que ela chega aos pés dele por detrás. Por detrás. Eu me identifico muito com esse por detrás. Porque assim como essa mulher, um dia eu também cheguei por detrás, dentro de uma igreja, dentro de um grupo de oração. Sentada no último banco, quando o padre dizia que todos saibam que o Espírito Santo é para todos, é para a igreja. Eu não sabia. Foi ali, fazendo parte daquele lugar, daquele grupo de oração, que o Senhor me mostrou que eu era pertença da graça de Deus. Que eu era filha amada, que eu era digna do seu amor. Eu trazia uma história de sofrimento, uma história de angústia. E eu digo para você, o que levou essa mulher a atravessar todas as barreiras, todas as dificuldades, para se lançar aos pés do Senhor. Ela afrontou e ela atravessou tudo aquilo que era dificuldade para estar com Ele. E eu quero dizer para você, se você está aqui nesta noite, é porque você também teve essa ousadia de enfrentar as dificuldades que a sua vida hoje te impôs para você não estar aqui. E você foi guerreiro e você veio. Você não parou na dificuldade, na limitação que você poderia estar deitado no sofá da sua casa. Você poderia estar no conforto do seu lar, mas você veio ao encontro do Senhor, porque nós escolhemos a melhor parte, e a melhor parte é estar com Ele. Essa mulher vai ao encontro de Jesus e se lança aos pés do Senhor, com a sua indignidade, com a sua vergonha por detrás. E talvez você tenha chegado aqui com uma história sofrida, com uma história de rejeição, com uma história de tristeza, com uma história de angústia, com uma história de dor. Porque todos nós temos uma história, e na nossa história foi constituída momentos de alegrias e momentos de tristeza, não é assim? Quantos lutos nós vivemos, quantas percas familiares, quantas rejeições nós tivemos. Quantas vezes eu e você, em meio a uma família numerosa, nós nos sentimos sozinhos. Quantos de nós, muitas vezes, não nos sentimos pertença no meio de um seio familiar? Quantos de nós trazemos uma história sofrida, de agressão física, de agressão verbal? Quantos de nós, eu e você, trazemos na nossa história consequências de vícios dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Pai alcoólatra, muitas vezes nas drogas, irmãos nas drogas. Quantos de nós fazemos a experiência? Obrigada. Quantos de nós fazemos esta experiência na nossa vida, de mágoas, tristezas profundas, sentimentos profundos de incapacidade, de inferioridade, de solidão?
Vamos levando a nossa vida muitas vezes, passando por cima dessas situações, não dando importância, achando que tudo isso é normal, e que é assim mesmo e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Não está tudo certo e não pode ficar assim. Nós precisamos buscar esse caminho em Jesus, para que esse caminho nos leve à cura do nosso coração. Muitos de nós aqui, e eu vejo pessoas de mais de meia idade, né? Que eu me identifico bastante. E a gente, quando a gente era criança, os mais velhinhos aí, os mais de meia idade vão lembrar. Às vezes a gente apanhava, não é assim? A mãe punha de castigo, colocava lá naquele quartinho escuro, trancava a porta, não é assim? As correções eram duras, severas. E a gente, depois que a gente acabava apanhando, que a gente às vezes acabava levando aquele puxão de orelha, aquela correção terrível, diziam para nós assim: engole o choro. E não podia nem chorar. Não é assim? A irmã está concordando comigo. Era assim. Não nos deram o direito nem mesmo de chorar. Muitos de nós crescemos com esse choro entalado na garganta, porque nos criaram assim, de que nós não podemos demonstrar a nossa fragilidade, de que nós não podíamos mostrar o nosso sofrimento e a nossa dor. Muitos homens cresceram com esse machismo de que homem não chora, de que homem que chora é fraco. Quantos de nós passamos uma vida inteira guardando as nossas dores, os nossos sofrimentos, guardando as humilhações da nossa vida, colocando um tampão em cima, e eu costumo dizer isso, colocando um tampão em cima das feridas, das machucaduras da nossa história, porque não nos permitiram chorar, não nos permitiram levar a Jesus, não nos ensinaram ao autor daquele que cura, que é aquele que é o autor de toda a cura, é Jesus. Hoje nós temos a ajuda dos médicos, nós temos a ajuda dos psicólogos, nós temos a ajuda da medicina, dos psiquiatras, mas ninguém pode ir tão profundo e fundo na nossa história, na raiz mais profunda daquilo que nos adoece a alma, quanto Jesus. Ele conhece verdadeiramente o meu eu, o teu eu. E essa mulher aqui, essa pecadora, ela descobriu essa verdade na sua vida. Tanto é que ela vai para os pés do Senhor. Ela se joga nos pés dele e faz a melhor oração. Nós não vemos essa mulher dizer uma palavra. Essa mulher não disse nada. Ela somente fez e deu aquilo que de melhor ela podia. Tudo que ela tinha, na sua verdade, na rasgada do seu coração, ela debulhou-se diante do Senhor com as suas lágrimas. E eu digo para você, quantas vezes eu e você temos esta oportunidade no sacrário? Temos essa oportunidade diante do Santíssimo Sacramento. E muitas vezes nós não fizemos uso disso. Nós não descobrimos esse caminho e é preciso descobrir. É preciso verdadeiramente descobrir esse caminho da cura do nosso coração em Jesus. Ele é o que pode curar esse coração. Ele é que pode curar a minha e a tua história. Essas feridas que ninguém mais pode atingir. Eu atendo em plantão de oração. E quem é ministeriado em cura e libertação sabe disso. Pessoas chegam para nós todos os dias, até mesmo paralisadas. Pessoas chegam para nós sem conseguir andar, sem conseguir sair do lugar, não é verdade? Pessoas chegam para nós muitas vezes sedentas, fragilizadas, com dores físicas. E quando ali é conversado e ali é tratado de uma maneira particular, a história daquela pessoa, ela vem conversando, ela vem colocando à tona, muitas vezes, na maioria das vezes, nós indicamos para que ela faça uma boa confissão. E nesse processo de cura, ele não é instantâneo, mas ele é diário, ele é dia a dia, com atitudes, com momentos ali de oração. Essa pessoa ao pouco vai sendo curada na sua história.
aquilo que a atrofiava, aquilo que a paralisava, aquilo que muitas vezes a doía no físico, ela é liberta. Porque a maior enfermidade dessa pessoa, muitas vezes, não está no físico, mas está na sua alma, está na sua história. Uma história que ela muitas vezes não descobriu o caminho de ser curado e carrega a vida inteira aquele baú de mágoa, aquele baú de ressentimento, aquele baú de ódio, aquele baú de rancor. Eu não perdoo não. Quem perdoa é Deus. Eu entrego para Deus, deixa que Deus toma conta. Não, irmão, irmã, abra o teu coração. Abra o teu coração a esta libertação de Deus. Abra o teu coração para que Ele adentre dentro desta machucadura, desse espinho que atravessa a tua história e a tua alma, e permita-se ser curado por Ele. Nós trazemos histórias de pais que agrediam filhos, de abandonos, até mesmo dentro da própria comunidade. Quantos de nós sofremos dentro da própria comunidade? Tem irmãos que sofrem, carregam baús durante anos, enquanto o Padre André na rua, coitado, passa, não está distraído, nem viu que o irmão passou. Eu não vou mais naquela igreja não, o padre passou perto de mim, nem na minha cara não olhou. Coitado do padre, está com 1001 coisa para pensar, e muitas vezes nem me enxergou. Mas eu ali já guardei aquela mágoa, aquele ressentimento. Quantos de nós vamos agindo assim na nossa história? Pessoas que passaram pela nossa vida, que nem se lembram mais daquilo que falaram, daquilo que fizeram, mas eu e você insistimos em guardar aquela machucadora. Insistimos em guardar aquela palavra. Se eu talvez perguntar para você no dia de hoje, o que aconteceu de bom hoje com você? O que a tua vida hoje te mostrou de bom? Muitos vão parar para pensar, o que aconteceu, será de bom hoje na minha vida? Mas se eu perguntar para vocês, muitas vezes, o que aconteceu de ruim hoje? Tem gente que vai escrever umas 3 folhas do caderno. Porque a nossa tendência é guardar aquilo que é mal, é valorizar aquilo que é ruim, e sofrer por aquilo que já não tem mais importância. É preciso descobrir esse caminho da cura e colocar a nossa história dentro do coração de misericórdia do Senhor. Havia um senhor, e esse senhor, ele constituiu família, teve 3 filhos, e esse senhor bebia, ele tinha o vício de alcoolismo, batia nos 3 filhos, batia na esposa. Quando não tinha comida que ele queria, quando ele chegava em casa no final do dia, esse senhor jogava a comida que estava pronta no fogão fora. Porque não era a comida que ele queria comer. Quando ele ia bater nos filhos, a esposa dele, que usava uma saiona bem longa, ela cobria os filhos atrás da saia para que ela apanhasse e os filhos não, porque ele estava alcoolizado. O filho mais novo desse senhor era corrigido de uma maneira que ele pegava esse filho pelas 2 orelhas, erguia para cima e jogava no chão, para que ele sentisse a correção. Tinha que doer. Esse senhor, ele cortava o fio de ferro e tirava a capa do fio de ferro e batia somente com aquele fiozinho que tem dentro daquela capa. Era assim a correção que ele dava para os filhos. Ele não sabia o que os filhos precisavam na escola. Ele não sabia qual era o uniforme da escola. A necessidade do material daquela criança. Esse homem, ele não sabia nada. Ele somente trabalhava e colocava o dinheiro na mão da esposa. E o resto do seu tempo, ele bebia e batia, e judiava, e machucava. Esse homem viveu 87 anos. Esse homem era meu pai. Um nordestino paraibano, que veio para o Rio de Janeiro com 16 anos de idade, fugido num caminhão de pau de arara. Que depois de 18 anos de idade foi para São Paulo, conheceu a minha mãe e se casou.
Esse nordestino, um dia, alcoolizado, fazendo já uma experiência com o Espírito Santo, que é o que o Padre André dizia. O Senhor inquietava meu coração para saber o porquê de tanta crueldade, o porquê de um homem ser de um coração tão duro e tão machucado. E foi dentro de um momento assim, que o Senhor me deu abertura de coração. E eu cheguei no meu pai um dia meio alcoolizado, e eu falei, hoje eu tiro dele. Eu vou aproveitar que bebo tem a língua meio solta, né? Eu falei, hoje eu desculpo o que é a história do meu pai, que ele nunca contava. E eu dizia para ele, conta para mim a tua história. Ele falou assim, vou contar só hoje, e você não pergunta mais não. Eu falei, tá bom. Sentei com meu pai. Nunca tinha feito isso. E o meu pai dizia para mim assim, você sabe que eu sou da Paraíba. Eu falei, eu sei, mas cadê a sua mãe? Cadê a minha avó? Cadê a tua história? Cadê a nossa história? Ele falava assim, quando eu tinha 5 anos de idade, lá na Paraíba, a minha mãe me pegou e me levou na casa de uma senhora, que lá no Nordeste nós chamamos de madrinha. E ela me levou na casa dessa mulher, que se dizia madrinha, e me deixou na casa dessa mulher. Ela disse para mim assim, você fica aqui, a mãe vai ali e depois a mãe volta. Ele tinha 5 anos de idade. E ele disse para mim que a mãe dele saiu por uma estrada do Nordeste de terra e foi andando, e ele chorando, e aquela mulher segurando ele na marra, e até que ela sumiu. E ela foi embora. O meu pai morreu com 87 anos. E essa mulher nunca mais voltou. Ele foi deixado lá. Essa madrinha que pegou ele para criar, colocava a comida numa tigela, no fundo do quintal, atrás da casa, para que ele comesse. Ele apanhava o dia todo dela, e quando o marido dela chegava em casa, ela fingia que nada tinha acontecido. Até que ele fugiu da casa por isso, aos 16 anos de idade. Foi dentro de uma igreja, dentro de um grupo de oração, fazendo parte da Santa Missa, da Santa Eucaristia, que Deus foi curando o meu coração, que Deus foi me ensinando a perdoar. Foi dentro da igreja que o Senhor me ensinou a olhar para a cruz e perceber que diante de todos os meus erros, de todas das minhas situações do mundo, Deus me amou e me acolheu do jeito que eu era. Foi olhando para todo o amor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha história, que Ele não me permitiu me perder. Ele não me deixou que eu me envolvesse no vício do alcoolismo, no vício das drogas, que eu poderia facilmente ter caído. Deus cuidou de mim. Foi olhando para tudo isso que eu percebi o cuidado de Deus na minha casa e na minha família. E foi nesse cuidado e nessa percepção do amor de Deus que eu comecei a voltar para minha casa e olhar para aquele senhorzinho de cabeça branca e dizer para ele, ô velho, eu te amo, velho. Aquele eu te amo que eu esperei durante 50 anos na minha vida, foi eu que tive que aprender a dar. Aquele abraço que eu esperei a minha vida inteira durante 50 anos do meu pai, foi eu que tive que começar a abraçar. Porque eu comecei a ter um coração curado. Aquela menina que aos 15 anos de idade, numa rebeldia, desejou a morte do seu pai, não porque queria que ele morresse, mas queria que a sua família parasse de sofrer. Aquela menina começou a olhar para o seu pai com um olhar de amor. E perceber que a gente não dá aquilo que a gente nunca recebeu. É muito difícil você abraçar quando você nunca foi abraçado. É muito difícil você dizer um eu te amo quando você nunca recebeu um eu te amo. Mas é muito possível. Como quando numa noite como essa, a gente abre o coração para que o Senhor cure a nossa história. E Ele nos permite
olhar para aqueles nossos que talvez não conseguiram descobrir esse caminho. E chamar a mim e a você a voltar para casa. A olhar para aquele pai que talvez lá em casa está lá. Para aquela mãe que talvez não sabe dizer um abraço, um eu te amo. Para aquele filho que talvez está rebelde. E é para mim e para você, batizados no Espírito Santo, cheios da graça de Deus, cheios da esperança do Senhor, que é o tema desse ano. Que nós possamos viver esta esperança na nossa família, com um coração curado, porque quem tem um coração curado, tem um coração cheio de esperança, naquilo que o mundo vai dizer que não muda, naquilo que o mundo vai dizer que não tem jeito, naquilo que o mundo vai dizer que não transforma. Um cristão cheio de esperança e fé, volta para casa acreditando que tudo é possível aquele que crê. Volta para casa acreditando na transformação da sua família. Eu tenho uma irmã que caiu no vício do alcoolismo. Eu tenho um irmão que caiu no vício das drogas. Nós somos somente em 3 irmãos. E Deus usou, através desta graça do batismo no Espírito Santo, eu com a minha mãe, voltarmos para casa, cheios da graça de Deus. Não foi por nós, não é pelo humano. Não queira voltar para casa no humano, porque você não vai conseguir nada. Mas volta para casa cheio desse Espírito Santo que Deus te concede. E naquilo que o mundo ensinava, muitas vezes joga fora. Não é assim hoje que os discípulos no Evangelho queriam fazer? Manda embora. E o que Jesus fez? O milagre no pouco. Olha para a tua mão, segura a tua mão assim. Talvez hoje você está com esse pouco. Aos teus olhos é pouco. Aos teus olhos. 5 pães e 2 peixes. Talvez nos teus olhos hoje pareça pouco. Mas aos olhos do Senhor é o que basta para Ele fazer um milagre na tua história. É o que basta para Ele fazer a transformação na vida dos teus. Hoje a minha irmã é casada. Constituiu família. É uma trabalhadeira. É uma mulher de Deus. O meu irmão hoje é um rapaz casado, pregador da palavra de Deus, não na mesma denominação, porque o meu irmão é evangélico, mas louvado seja Deus, serve ao Senhor. Hoje eu posso dizer para vocês, eu e a minha casa servimos ao Senhor. É fácil? Não é fácil, mas tudo parte de um coração curado. Tudo parte de um coração que se abre à cura. Então, nessa noite, irmão e irmã, se você trouxe essas mazelas para o Senhor, se você trouxe essas feridas para o Senhor, se você trouxe uma história que talvez se pareça com a minha, ou é a sua história, do teu jeito, é o teu sofrimento, são as tuas mazelas, são as tuas machucaduras, só você sabe, só você conhece. É a rejeição, é os xingamentos, é a solidão, é os vícios, são os vícios dentro da tua família. É a tua história que muitas vezes te faz querer tirar a própria vida. Não porque você quer morrer, mas porque você quer deixar de sofrer. É a tua história que muitas vezes te faz se sentir incapacitado diante do sofrimento e da dor. É a tua história que talvez você foi gerado e foi criado a estar muitas vezes alimentando esse ódio, essa mágoa, esta ira, esse rancor, como eu alimentei durante anos na minha história do meu pai. Deixa o teu coração ser curado nessa noite. Deixa o Senhor pegar de você esses 5 pães e 2 peixes que você trouxe. Que aos olhos do mundo é muito pouco para poder ser feito algo, mas aos olhos de Deus é tudo o que basta para Ele fazer as maravilhas na tua família. Deixa Deus curar a tua história. Para terminar, fazem 6 anos que o meu pai faleceu. Ele faleceu com 87 anos. Eu ainda tenho a minha mãe, pela graça de Deus. Eu só quero dizer para você,
Como diz Santo Agostinho, eu tenho medo da graça que passa. E eu não vejo. Eu tenho medo da graça que passa e eu não vejo. Jesus vai passar no nosso meio. Deixe a graça passar e acolha esta graça para a tua história, para a tua vida. Deixe o Senhor curar o teu coração.